Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graças a Deus, estamos bem. E a gente hoje vai para um texto que é importante demais, né? Fala muito sobre fidelidade, como é importante a gente falar sobre isso, não é? Vamos orar para a gente começar esse tempo bom. Vamos adorar o nosso Deus. Pai, a gente quer te adorar, Deus, por esse tempo tão bom que a gente tem de refletir na tua palavra, de te buscar, Deus, de entregar tudo a ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a refletir cada vez mais, Deus, a tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco. E, Pai, recebe a nossa adoração agora. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos adorar ao nosso Deus? Bênção demais. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando onde flui o amor.
Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Povo de Deus, o nosso texto está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20. Ele trata dessa fidelidade entre Jonatas e Davi. E o que é que isso tem a ver com a gente, não é? A gente vai descobrir isso agora no texto. Peço aos irmãos que fiquem bem atentos ao texto. É um texto narrativo, um texto histórico, não é? E que tem esses detalhes que precisam ser esclarecidos. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Então Davi, ele está em fuga, não é a primeira vez, não é? E confuso, sem saber o que ele fez, não é? E vai procurar Jonatas, que era o seu amigo, o melhor amigo que Davi tinha, né? E que era filho de Saul, ou seja, Jonatas era o filho do maior inimigo de Davi. Interessantemente que Davi, ele não foge diante de Golias, que ele tinha matado há pouco tempo, mas diante de Saul ele foge. E ele faz isso por temor a Deus, não é por temor a Saul, não é?
Ele lhe respondeu: tal não suceda, Jonatas falando, né? Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem, sabe teu pai, que da tua parte achei mercê. Pelo que disse consigo: não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas a um passo entre mim e a morte. E aí então Davi fala assim: olha, o teu pai sabe que a gente é muito amigo, e ele não quer que você fique triste, né? Mas olha só, eu tô a isso daqui de morrer, viu, Jonatas? Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Davi agora tinha muito respeito, todo mundo conhecia Davi, né? Era um campeão de Israel. Mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que o mal o mal está, de fato, determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então, Davi está dizendo assim para Jonatas: olha, Jonatas, você vai dizer o seguinte, seu pai, que eu pedi para voltar para minha cidade, né, que é Belém. E se ele ficar muito irritado é porque ele queria realmente meu mal. Ele já tinha montado toda a arapuca, entre aspas, para me pegar. E se for assim, você achar que eu tenho culpa mesmo, Jonathan, você mesmo me mata agora, né? Porque eu não quero parar na mão do seu pai. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Então, se eu soubesse alguma coisa, eu já tinha te falado, Davi. Perguntou Davi a Jonatas: quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram. Quando a gente simplesmente lê a história, a gente talvez perca toda a tensão que está acontecendo aqui. Agora presta atenção nas palavras, são palavras muito fortes. Davi fala: eu vou morrer, né? Seu pai está irado, esse negócio não está certo, Jonatas, você está ignorante, ele não falou nada para você. Então existe um clima de nervosismo no ar muito grande aqui, uma tensão no ar muito grande aqui, né? O Davi estava com medo, estava ansioso. Jonatas, por outro lado, está tentando ajudar da melhor forma que ele pode, né? E Jonatas disse para eles: vão ali no campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprover. Se não tu fizesse saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usará para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o lugar estará vazio.
Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vai procurar as flechas. Se eu disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, traze-as, então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor terás paz, e nada há que temer. Porém, se disser ao povo: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Então, o que a gente vê aqui é que existe um pacto selado na amizade entre Davi e Jonatas. E o que é mais impressionante aqui é que Jonatas ele está abrindo mão de ser rei de Israel no futuro. Pela descendência natural, né? Jonatas, depois que Saul falecesse, Jonatas seria o rei de Israel. Né? Ele era, além de tudo, um guerreiro muito hábil, ele era muito amado pelo povo, muito querido, então ele teria tudo para ser um grande governante, né? Ele tinha todas as ferramentas. No entanto, a fidelidade aqui de Jonatas é para com Deus. Em primeiro lugar, é para com Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, meus irmãos, nós vamos ser fiéis aos nossos amigos, nós vamos ser fiéis às pessoas, porque nós vamos espelhar essa característica maravilhosa do nosso Deus, fidelidade. Então, o Saul queria matar Davi, Davi ele recorre a Jonatas, e Jonatas diz assim: olha, eu quero que você confie em mim. Davi, ele confia desconfiando, talvez não porque ele achasse que Jonatas ia trair ele, mas porque Jonatas ele estava meio que ignorante na história. Ele não sabia que Saul queria matá-lo, né? Então Davi chama Jonatas, abre os olhos dele e diz: olha, ele quer me matar. Então Jonatas faz assim: vamos fazer um teste? A gente diz: ó, você vai embora, né? Você se esconde. Eu digo para o meu pai que você foi para Belém para sacrificar com a sua família, é festa da lua nova. Se ele ficar muito irritado, aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou atirar 3 flechas. Se eu disser que foi para lá, então, olha, o negócio está feio. E assim eles fazem esse acordo, só que antes disso, o Jonatas diz assim: olha, se eu não for fiel a você, Davi, eu quero que Deus faça comigo o que Ele quiser. E mais do que isso, Davi, quando você estiver governando, lembre da minha descendência. Olha só, que coisa maravilhosa. Então a gente está vendo que em função da vontade de Deus, Jonatas ele está abrindo mão, não simplesmente do governo, mas assim, de oferecer um futuro governante ao seu filho, aos seus filhos, né? E aí ele vai confiar em Davi agora, que Davi também vai ser fiel. E aí acontece isso, eles fazem esse acordo, né? Jonatas, lá em dado momento da festa, diz assim: olha, eu vou ali atirar umas flechas, né? E ele era muito bom arqueiro. Ele leva o bolso dele, né, o escudeiro dele, e ele vai, né? Aí o versículo 24 diz assim: escondeu-se, pois, Davi no campo, e, sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, num lugar junto à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Abner era o general, né? Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho:
por que não veio a comer o filho de Jessé nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Eita. Entenderam aqui, meus irmãos? Saul, ele tinha o plano de fazer Jonatas rei. E aí agora dá um estalo em Jonatas. Realmente, Davi estava certo. Davi, ele tinha que fugir mesmo, porque o meu pai quer matá-lo a todo custo. Ele ficou irado. E na ira de Saul, como sempre, ele se destempera inteiro. E ele não reflete nada, ele coloca a culpa na mãe. Diz assim, olha, o problema está no sangue da família da sua mãe. Ela é perversa, ela é mulher rebelde, você puxou a ela. Olha, e ele começa a proferir impropérios, né? E ele diz, aí ele discutindo o plano dele todo. Olha, nem vai estar seguro você, nem o seu reino. Porque quem disso cuida, disso usa, né? Aliás, é o contrário, quem disso usa, disso cuida, né? Então, Saul, ele tinha essa mentalidade de manutenção do poder. E ele diz assim, olha, esse Davi, ele quer o poder. Ele vai matar você, e ele vai usurpar, e ele vai fazer. Então, aí deu estalo. Então respondeu Jonatas a Saul. Seu pai lhe disse, por que há de ele morrer? Que fez ele? Então atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que de fato seu pai determinara matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Então Jonatas, ele fica irado contra o pai tenta matá-lo ali. E, meus irmãos, a gente mais uma vez, lendo a narrativa, talvez a gente passe desapercebido. Era uma festa, tinha convidados, tinha gente ali da mais alta, né? Lembra que Saul, ele se fazia acompanhar, assim, de grandes homens, né? Gente valente, sabe? E aí, o Saul, ele tenta ferir o filho. Imagina essa cena, o pai tentar ferir o filho na frente dos convidados, né? Ficou um clima horrível. Jonatas se levanta intempestivamente, sai de lá, né? Do ambiente, vai embora e a coisa fica assim, né? Versículo 35. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz, corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse, não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar, apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz e o acompanhava e disse-lhe, anda, leva-as à cidade. Pronto, o recado estava dado. Jonatas, ele tinha comunicado a Davi, como ele tinha prometido. E ele disse assim, olha, Davi, vai embora agora, porque meu pai de fato está irado. Né? Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul, e prostrou-se rosto em terra 3 vezes,
e beijaram-se um ao outro, como era costume, né? Até hoje é costume naquela região. E choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. A gente está vendo aqui no final o retrato de uma história de fidelidade. Não simplesmente fidelidade um ao outro, mas fidelidade aos propósitos de Deus. Conquanto Saul ignorasse completamente os planos de Deus, Jonatas preferia morrer a contrariar os planos de Deus. Então, em nível humano, Jonatas ele teria assim uma sucessão muito tranquila, né? Mas em nível espiritual não. Então Jonatas não estava disposto a pagar esse preço, que ele preferia ser fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, ele também era fiel a Davi. E sendo fiel a Davi, sendo fiel a Deus, ele sabia que a própria descendência dele estaria segura, porque é o Senhor que sustenta. E é aí onde a gente para e pensa. A gente vive dias em que todas as relações, inclusive a relação com Deus, elas são extremamente frágeis, né? A relação com Deus é frágil e logo a relação com as outras pessoas também vai ser frágil. O próprio casamento, ele se torna somente um contrato, né? Uma coisa de homens. E pessoas hoje assumem um compromisso e abrem mão desse compromisso amanhã. Ao mesmo tempo, a gente vê muita gente que diz que quer ser fiel a Deus, mas quando a coisa aperta ou quando os olhos crescem, as circunstâncias lhe parecem favoráveis, a pessoa abre mão do compromisso dela com Deus para se abraçar com as grandes vantagens que esse mundo tem a oferecer. Então nós estamos diante de um tempo em que nós vivemos, em que fidelidade se tornou uma palavra de pouco uso prático na vida de muita gente no dia a dia. A minha pergunta para você agora é essa: até que ponto você está disposto a ir, sendo fiel a Deus, para cumprir os propósitos dele? Jonatas, ele estava disposto a tudo. Ele queria, então, dar fuga a Davi, mesmo tendo a possibilidade dele, enfim, ser descoberto. Jonatas, ele estava ali correndo risco para manter essa fidelidade a Deus e a Davi. E a gente está disposto a correr que tipo de risco, né? Vejam, se a gente de fato quer ser fiel a Deus, a gente vai ter que pagar o preço da fidelidade. Nós vamos ter que dizer não a muitas coisas. Nós vamos ter que dizer sim a outras tantas coisas, né? Mas o fato é o seguinte: a gente não pode abrir mão da nossa fidelidade a Deus e da nossa fidelidade às pessoas. Conquanto as outras pessoas não sejam fiéis, a gente não é reativo ao que elas fazem, mas a gente é firme na certeza de que o Senhor é que vai nos sustentar o tempo todo. Então, a gente sempre lembra aqui, né, desse primeiro momento da vida de Davi, do próprio Davi, mas a gente precisa lembrar desse Jonatas aqui. E Jonatas, de fato, ele foi fiel a Deus. No futuro, Davi ele vai manifestar a sua fidelidade também. Bastante anos depois, muito tempo depois. A gente vê que Jonatas ele tinha morrido, né? Morreu em batalha. E Davi ele assume o trono porque Saul também morreu e se matou, né? Entrou em desespero. E Davi, quando assume o trono, ele vai cumprir a promessa dele. Inclusive, ele vai atrás de um filho de Jonatas que tinha sofrido um acidente, né? Ele tinha, quando ele era criança muito pequena, era Mefibosete o nome dele. Quando ele era criança muito pequena, Mefibosete ele caiu e quebrou os dois pés e não podia mais andar, né?
Mas Davi, ele assumiu Mefibosete, levou Mefibosete para morar com ele, né? E para comer da comida que ele comia. Davi permaneceu fiel também. E nisso tudo a gente vê mais a fidelidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez a gente tenha que permanecer fiel a Deus, mesmo morrendo de medo, né? Porque às vezes é filho que está envolvido, às vezes é neto que está envolvido. A gente deve permanecer fiel a Deus, porque quem toma conta deles é Deus, não é a gente, não. Então, a gente vai permanecer fiel a esse Deus maravilhoso. E esse Deus, ele vai tomar conta da família da gente. Amém, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando, sendo contigo, te cobrindo das mais ricas bênçãos, você e toda a sua família. Vamos permanecer firme e fiel ao nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te adorar, Deus, pela tua fidelidade, que nos ensina a ser fiéis, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus. A nossa carne é frágil, Deus. Nós somos inconstantes, Pai, instáveis, Deus. As circunstâncias são mutáveis ao nosso redor. E a gente, Deus, às vezes teme, e por temor a gente abre mão da fidelidade. Não permite, Deus, que seja assim com a gente. Não permite, Deus, que a ganância, não permite que as aspirações desse mundo falem mais alto do que a tua palavra. E nos ajuda, Deus, a permanecer fiéis a ti o tempo todo. Te louvamos, Pai, por esse tempo tão bom e pedimos que o Senhor continue abençoando a tua amada igreja em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Até uma próxima, tá certo? Bênção demais. Valeu, valeu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti.